A minha avaliação, a maior parte da minha avaliação vai ser 0, 2, 3, 0, 0, 0. Eu não sei avaliar, sabe? Ou aquelas avaliações falsas, né? Que às vezes acontece. Aquela mentira que a Sim. gente conta para nós mesmos. Eu vou lá e jogo um 10 e não é 10. Fala assim, nossa, se chegar em todos os seus itens, se você tiver em 10, tem um problema. Dá uma É, olhada aí, porque sempre tem algo a melhorar. Sempre tem um 9.9, né? Tem um 9.8 ali, tem alguma coisa para melhorar. E essas pessoas que não conseguem avaliar, qual que é a dica que você daria para avaliar? procura ajuda de um Procura um profissional. coach. Um coach é uma excelente ideia também. Procura um coach que ele te ajuda. Ele vai te encher de pergunta, que aí você vai destravar. E aquela coisa, Interessante. né? Se a pessoa quer um resultado diferente, então não adianta fazer o mesmo e se lamentar, né? Então, poxa, eu tenho agido dessa forma. Busca tirar o autossabotador, bota aí a realidade. Lógico, se a pessoa puder buscar uma ajuda excelente de um coach, por exemplo, um psicólogo, ou, enfim, outros terapeutas também, há muitos profissionais qualificados aí para ajudar. Mas assim, a pessoa, ó, eu quero melhorar, então não adianta eu me auto-sabotar. Eu tenho agido assim, isso não tá bom, de que forma eu posso fazer diferente? E vai, porque a verdade é que vai levar a gente pra frente. Verdade. E eu gosto também de uma frase, complementando aí que você falou, eu gosto de uma frase do Augusto Cury que eu pronuncio ela demais, escrevo ela demais, que é: não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. Ou seja, se Sim. você fazer uma avaliação ali e você, mesmo que a sua nota não estiver adequada, mas você fizer qualquer ação, você vai estar melhor do que antes. Com certeza. Nossa, Você tive vai. uma lembrança. Desculpa, Pode interromper. falar. Pode falar. Tive uma lembrança boa, você falou do Augusto Cury. Eu lembrei de quando a gente estava no curso de coach, que a gente apresentou um trabalho e trouxe um trecho do Vendedor de Sonhos, que é onde Exato. ele traz essa E, parte que é muito marcante, realmente. e foi ali que eu trouxe aquela frase. Eu não conhecia ela até então. E eu tinha já participado de uma palestra faz muito tempo do Augusto Cury, que veio aqui em Foz. E quando ele veio aqui, a minha esposa que me convidou para a gente ir lá. Mas só que eu não conhecia ele. E ele deu uma palestra técnica, porque ele é neurocientista também. Não era um vocabulário que eu entendia, eu tinha uma certa dificuldade para entender o que ele estava falando. Ele falava de caixas killer, de fechar, abrir, emoções, sentimentos, e eu não tinha ideia, não era coach também, entendi de emoções e sentimentos, qual que era a diferença disso, eu não sabia nada. Ele falou lá, eu fiquei, na verdade, apavorado, né? Porque do jeito que ele falou que eu entendi, a minha percepção era o seguinte, ó, se você não estiver fazendo as coisas certas, você está criando um problema, uma caixa preta na sua cabeça aí que é indecifrável. E eu fiquei com medo. Mas aí a partir daquele filme, aquele trecho de filme, eu assisti o filme inteiro depois, e depois eu comecei a ler os livros, acompanhar também o grupo de Facebook dele. Aí eu comecei a entender mais que realmente se conectava, porque tem a ciência e a ciência, aí você começa a pegar o estudo, tudo que ele traz, tudo que ele pesquisou, com a realidade, com o dia a dia. E o que ele fez aquele dia foi isso, mas eu não entendi, porque não era a minha realidade, e o conteúdo que ele trouxe também não fazia. É interessante, você vê como que a gente evolui, né? Um Sim, vídeo, uma apresentação de um treinamento de coaching fez despertar a luz para mim entender muita coisa que eu não entendia até então. E até então era só um vídeo, era uma apresentação. Para algumas pessoas não fez sentido nenhum. Para mim, naquele momento, me despertou curiosidade e motivação. E aí que me trouxe até aqui, eu aprendi bastante. Acho bem legal. Muito bom. sim, sim. E ele também é um psicólogo fantástico aí, renomado. Ele traz muito conteúdo e cada vez. Aquele livro que eu falei que eu estava escrevendo ano passado, né? Que a gente fez os encontros e eu estava escrevendo, concluí escrever. Essa semana eu aprovei a versão final, graças a Deus. É muita revisão. Eu nunca Parabéns! participei de um livro inteiro. A outra, os que eu participei foi de coparticipação, como coautoria, né? Mas o Sim, primeiro livro que eu escrevi sozinho foi esse. E assim, é dificultoso, que cada vez se pega, se encontra algo. Não tem jeito.
E o duro que eu escrevi um livro chamado A Vida Metaforicamente Falando. Emoções e sentimentos durante a pandemia. Então vai vendo um coach, contador, área administrativa, colocando o seu conhecimento com metáforas dentro de um livro. Ficou um negócio surreal. Mas quando eu escrevi, eu fiquei pensando assim, eu queria escrever um livro que fosse fácil das pessoas lerem, ou seja, não seja aquele livro que a pessoa demora um mês, 2 semanas. Eu quero que ela pegue aquele livro e que ela leia de forma rápida, mas também que ela saia com ações a cada capítulo, que ela saia com ideias. Até os cachorros querem participar. Você está ouvindo aí? Participar da live. É aqui assim, abriu a porta para entrar o carro e eles começam a latir. Passou a gente na rua, começa a latir. A comunicação aqui é 24 horas. E aí, a questão, né, você tocou no ponto da ação, né? Porque o coaching é isso. A gente tem uns encontros, tudo, mas sempre ação. Sempre que eu vou começar um processo de tarefa de casa. Né? Exatamente. Exatamente. Vai muito além daquele encontro de 1h30, 2 horas, né? Porque é o que a pessoa vai fazendo além, né? Resultado. Então, tirar a bunda da cadeira, né? Vamos lá, quero isso, ok, vou fazer o que para isso? Que recursos eu tenho? Como eu posso adquirir mais? Certo, vamos chegar, né? Trazer o ponto B para o ponto A. E é diferente de consultoria, por exemplo, né? Sim. Por exemplo, uma consultoria, eu entendo que tem consultores e consultores, mas, por exemplo, se eu dou consultoria administrativa para você ganhar mais dinheiro, teoricamente eu tenho que ser muito bem sucedido. Eu tenho que ter já trilhado esse caminho para poder ter muito dinheiro e fazer uma consultoria na área financeira de uma empresa, de algum lugar. Se eu não faço isso, por exemplo, eu estou dando uma consultoria na área administrativa para aumentar os recursos da empresa, porém eu tenho um problema financeiro, não funciona, não dá certo. Sim. O coaching, em algumas áreas, por exemplo, a área financeira, também é mais ou menos isso. Porém, a diferença é que o processo de coaching ele faz com que a pessoa pega as habilidades que ela já tem, busca as habilidades que ela não tem e conquiste aquilo que ela quer. É bem interessante. Porque, na verdade, eu penso assim, que o coaching é mais ou menos assim. Tem um anjinho e diabinho na cabeça. O racional e o subconsciente aqui falando o tempo todo. E de vez em quando eles dão um pega. Ou seja, um não concorda com o outro. Então o coaching ele entra como um processo de coaching. E o coach, o profissional de coaching, ele faz o quê? Ele entra no meio ali e fica fazendo perguntas, mas objetivando a pessoa a encontrar as respostas para que ela chegue exatamente onde ela quer. Às vezes é lugar que a gente nunca foi, né? Um lugar que a gente nunca chegou. E que nem é o nosso objetivo chegar lá, certo? É isso mesmo? Exato. O coaching, ele vai justamente trabalhar, né? Sempre com as perguntas, porque o próprio cliente, coach, que vai ter as respostas. E isso é muito interessante no coaching, né? Os resultados que a gente tem, que o próprio cliente encontrou aquilo. A gente dá a cutucadinha, lógico, tem todo um trabalho por trás, mas o resultado ele descobre. E muitas vezes, né, saem aí ferramentas dele que, nossa, tava ali só escondido.